Olá a todos. Chegamos a mais uma sexta-feira, 21 horas. Dia de live, dia de reflexão, dia tradicional aqui da nossa conversa, do nosso grupo aqui. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá ao que importa, né? A nossa conversa, a nossa reflexão dessa noite. Nesse período todo que a gente vem diante desse processo aí de fazer essas lives, de fazer os vídeos, confesso que, sem sombra de dúvidas, o tema de hoje é um dos temas mais complexos do meu ponto de vista e no qual eu tive a maior dificuldade de trazer um título. Bom, o título, para quem leu, para quem já viu, é referente a Judas e nós. Bom, você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo gravado, não deixe de assistir, independente da sua crença, independente da sua religião. Por quê? Porque aqui eu vou contar uma história. Aqui eu vou contar meu ponto de vista diante de uma circunstância. Aqui eu não estou falando de religião, não estou falando especificamente de algo voltado à Igreja Católica, mas algo que abrange todos nós. Por quê? Porque tem duas questões que imperam diretamente no nosso ser, que é o inconsciente coletivo. O que é, basicamente, para vocês entenderem, o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é aquilo que, pela história, pela evolução do planeta, já está aí energeticamente implantado. É uma ideia que, de tanto se focar, já se consolidou. E está aí. Está plantada e existe. E é algo que impera no nosso dia a dia. E também existe o fator do inconsciente individual. E uma dessas questões que influenciam nesse inconsciente individual é a questão pessoal, né? Como eu refiro, aqui nós estamos no canal onde a minha base vem da doutrina espírita, e diante disso a gente trabalha diante de uma ótica que a gente é um espírito eterno, já reencarnamos várias vezes. E sem sombra de dúvidas, o cristianismo, a toda a questão voltada a essa área, já influiu em uma ou várias vidas. Então, essa temática é fundamental. E ela faz parte da existência dos seres. O cristianismo, sem sombra de dúvidas, é algo que, bem ou mal, se você goste ou não, influencia na sua vida. O nosso calendário é com base nessa história. Temos dois grandes momentos no ano, que é o Natal, que é a Sexta-feira Santa, e aí todo o processo que vem, que é relacionado a isso que eu vou tratar hoje. E hoje eu quero falar sobre um personagem dessa história. Um personagem que se chama, como eu disse no título, Judas. Para quem não entende muito, para quem não conhece aquela história, Judas é o famoso traidor, como diz a sociedade, como conta a história. Judas foi aquele que com um beijo traiu Jesus. Judas foi aquele que, por uma ninharia, botou o Messias na... Resumidamente foi esse, que teoricamente não foi um verdadeiro apóstolo, que não entendeu o propósito e o traiu, o grande traidor. Essa é a fama dele. Mas não é isso que eu quero tratar hoje aqui nessa live. Não é sobre isso que eu vim falar. O meu objetivo aqui é trazer a minha concepção diante do personagem, diante da história dessa pessoa emblemática e daquela realidade, sobre duas nuances. E eu afirmo que essa história de Judas influencia até hoje nas nossas vidas. E nós agimos, diante disso que conversarei com vocês, sem sombra de dúvidas, nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero trazer dessa história é o primeiro ponto que eu vou trabalhar sobre essa concepção de Judas. Bom, a história trabalha ele como o grande vilão da história. O Judas é o grande traidor, é o fracassado no qual não entendeu o propósito, com um beijo traiu Jesus e fez ele ir para a cruz. É o vilão colocado como
o grande responsável de Jesus ter sido crucificado. Mas vamos lá. Eu vou desmistificar essa realidade e eu quero trabalhar diante disso, diante do que a gente vai conversar na primeira questão. A sociedade e o ser humano têm como política recriminar tudo aquilo que ela entende errado em si. Tu pune aquilo que tu deveria punir em ti no outro. Como assim? Foi o que aconteceu com Judas. A história diz que ele é o grande responsável por Jesus ter sido crucificado. É o meu ponto de vista, é o ponto de vista do Fabiano que eu vou tratar aqui. E eu refiro, Judas pode ter sido alguém fundamental, mas não foi o único. Ele não foi a única peça responsável pela crucificação de Jesus. Sem sombra de dúvidas, há muitos outros personagens que influenciaram para que ele fosse crucificado. O problema é que as pessoas, em vez de criar a sua responsabilidade, sua autoculpa e a sua atitude, preferem eleger um culpado, um vilão. E Judas foi o eleito, o grande responsável pela desgraça, pela crucificação de Jesus. Mas não, é só a gente analisar os fatos. Jesus foi crucificado porque todos negaram ele. Os demais apóstolos fugiram. Pedro negou ele 3 vezes. Nenhuma daquelas pessoas que foram beneficiadas ou ditas seguidores dele apoiaram ele e muito menos defenderam ele quando teve a escolha entre ele e Barrabás. Nesse período todo, por mais que ele era evidente que ele era bom, que ele era o Messias de fato, o que mais houve foi a omissão e falta de defesa dele. Além disso, as pessoas responsáveis pelo poder naquele momento lavaram as mãos. Viram que ele não tinha culpa nenhuma, viram que ele não tinha por que ele ser crucificado e mesmo assim fizeram vistas grossas ou permitiram que aquilo ocorresse. Então, na verdade, o que ocorreu aí foi uma sequência de erros do coletivo. Mas é aquela questão, em vez de a gente responder por nossa cota parte diante dos fatos ocorridos, ou a gente responder por aquilo que a gente tem culpa da gente, ou o que a gente deveria tomar como responsabilidade, é mais fácil a gente eleger o vilão, né? É o que as histórias fazem, sempre tem um vilão e sempre tem um assim. Não existe o coletivo nessa história. O resto é vítima ou foi usado. Então, vamos lá. Elegemos Judas. Judas como o grande culpado por Jesus ter ido à cruz. Lamento informar. Na verdade, isso foi a história que criou. Resolveram achar uma pessoa como única e exclusiva responsável. Mas afirmo, não foi ele. Foi todos aqueles que estavam lá naquele momento. Foram todos aqueles que se negaram a defendê-lo, todos aqueles que, sabendo do poder dele, por medo, não se manifestaram, por interesse, preferiram que realmente ele fosse para a cruz. Não foi só Judas o responsável por isso. Então, é hora de tentar tirar esse estigma dele. Ele teve a sua cota à parte, mas não foi o grande responsável. Porque a gente tira esse estigma e trabalha os outros estigmas nossos. Porque isso é uma questão que já vem historicamente do ser humano. Ele não assume a sua responsabilidade diante das questões. Ele não tem aquela postura de entender que nenhuma pessoa é responsável exclusivamente pela desgraça alheia, que todo mundo tem a sua responsabilidade. E hoje a gente age assim. É aquilo que eu refiro. Aquilo que tu mais detesta, aquilo que tu mais combate ou recrimina, sem sombra de dúvidas, é o teu ponto fraco. Só que tu, em vez de trabalhar contigo mesmo, tu, em vez de fazer o teu processo pessoal, tu prefere recriminar ou eliminar, ou culpar aquele que faz a mesma coisa que tu. E foi o que aconteceu. Todos, diante da sua consciência pesada de ter feito a besteira, de ter eliminado o ser mais importante que existiu na Terra, em vez de tomar a sua culpa pessoal pelo ato, resolveram botar toda a culpa em Judas. Judas foi culpado. Pelo fato de ele ter dado o beijo, pelo fato de ele ter
caguetado ele, de ter mencionado ele, de ter se vendido, ele foi o responsável por isso. Os outros apóstolos que se esconderam por medo não têm culpa, a sociedade que em nenhum momento apoiou ele também não teve culpa, aquela questão do poder que era responsável pelo correto julgamento também não tem culpa, Judas é o culpado. E esses todos são inocentes. É a questão básica. É isso que eu refiro. E isso, meus amigos, minhas amigas, isso acontece na história. E isso eu refiro agora. As pessoas adoram botar culpa diante, principalmente no nosso cenário, no Brasil, na nossa situação. A culpa é da política. A culpa é do Congresso. A culpa é do Legislativo. A culpa é do Executivo, é do Judiciário. É por isso que o país não vai para frente. É por isso que a gente está no estado que está. Mas eu te pergunto, pode até ser realmente que seja deles, mas tu não tem responsabilidade nenhuma diante desse contexto. Tu já avaliou e viu o que tu faz pela sociedade, pelo país melhor? Sempre se refere que a sociedade está à margem da miséria, está abandonada. Mas o que você faz diante dessa situação? O que você move com o seu esforço pessoal para esse quadro mudar? Muitas vezes ninguém faz nada. É basicamente aquela questão. Resmunga, reclama, critica, condena, executa, porque é mais fácil para a culpa e para a sua falta de trabalho responsabilizar alguém do que assumir a sua cota à parte. Então, historicamente, amigos e amigas, Judas foi criado diante de uma responsabilidade muito majorada, diante daquelas pessoas que naquela época não tiveram uma atitude proativa em defender Jesus. E nós continuamos historicamente, e isso não é uma questão que ocorreu só naquele momento, já vinha ocorrendo, mas a gente continua fazendo. Hoje, a gente que mais faz é recriminar, a gente punir, é a gente criticar, mas a gente não tem a nossa parte de colaboração pessoal. E aquilo que eu refiro, não basta tu dizer que eu não faço nada, que eu não sou uma pessoa ruim, que eu não sou isso, aquilo. Tu tem que ter atitude proativa. Jesus foi para a cruz porque não teve uma atitude proativa, porque todo mundo se escondeu, porque todo mundo não comprou a ideia dele, porque ninguém defendeu ele. É fato. E é o que ocorre hoje na sociedade. Porque eu vou provar isso na sequência do meu assunto. Mas eu quero que você entenda isso. O primeiro parâmetro que eu quero trabalhar é sobre a história de Judas. Judas foi o grande vilão, mas ele não fez sozinho. Ele foi tornado o grande vilão porque as pessoas, em vez de assumir suas culpas, elas têm que enumerar pessoas como responsáveis. E isso é uma coisa que ocorre historicamente. Nós cometemos hoje. Como eu falei, é mais fácil recriminar o Congresso por não fazer do que a gente assumir e arregaçar as mangas. Já que eles não fazem, eu vou lá que faço. Vou lá eu, ganho bem, vou utilizar um pouco do meu dinheiro para beneficiar uma instituição, ou vou pegar um pouco do meu tempo e vou tirar da futilidade e vou doar em favor do próximo, seja de um necessitado, de uma causa específica. Vou parar de ser tão materialista e agregador de riquezas e vou começar a dividir isso com os próximos e vou me preocupar com questões de valor, do que ficar jogando a responsabilidade para os outros. Porque aqui todos nós somos responsáveis. Tudo que ocorre diante do mundo tem uma participação nossa. Mas a gente prefere enumerar o Judas do mundo, né? A escória do mundo. Judas foi a escória do mundo porque fez com que o grande mestre fosse a cruz. Mas e o resto? Esses não fizeram nada, como eu referi. E a mesma coisa ocorre hoje na nossa sociedade. Temos uma educação de quinta categoria. Mas o que a gente faz diante disso? Quanto a gente lê e estuda para ter conhecimento? E tendo conhecimento, quanto a gente divide com as pessoas que convivem com a gente? A gente reclama que não tem divisão de riquezas, mas a gente ganha bem. Quanto do nosso dinheiro a gente pega e divide com o necessitado?
Conheço várias pessoas que têm 300 posses. Tem carro bom, tem casa nisso, tem casa naquele outro, mas não perde um mísero real para ajudar uma instituição não governamental que tem uma causa boa, ou pegar aquele valor e oferecer por um asilo, por uma criança de menores. Mas culpa Deus, a política, o governo, simplesmente porque diz que paga impostos. Então entende o que eu quero referir? E isso é fato. Isso é uma questão histórica. Vamos lá. O que mais tem são Judas. A gente critica a criminalidade, as pessoas que vivem em situação de marginalidade, mas a gente não tem nem um pouco de colaboração e compreensão e respeito com as pessoas da periferia. A gente deixa que diante da circunstância deles, eles se virem. Mas a gente não se preocupa com a situação, não se preocupa em conhecer a história deles. O problema é que se eles se revoltam diante do que eles têm e vêm e roubam, a gente quer criticar. A gente quer que ele seja preso, a gente quer que ele seja morto. Elencar Judas. Mas o que tu fez em prol daquela sociedade para que ela possa crescer? Se tu teve oportunidade, ele não teve. Se tu teve oportunidade, cabe a ti ajudar. Vagabundo, meu amigo, isso é sempre desculpa. Tu não sabe. Tu não sabe. Eu não era Judas. O que mais tem são Judas aí. Que a gente não era. É mais fácil botar culpa neles do que assumir a nossa responsabilidade diante do contexto social. Né? Nessa questão de pandemia, o que mais tem é a gente numerando Judas. Né? Se eu sou a favor da quarentena e do isolamento, o Judas é aquele que está querendo ficar na rua. O inverso serve. Mas tem que entender que nós todos temos a nossa cota parte. Todos nós somos responsáveis pelo que é a nossa sociedade, o que é o nosso país. Sem sombra de dúvidas. Lá em Brasília, nos governos, tem pessoas ruins como tem pessoas boas, mas foram eleitas por nós. E isso é reflexo de quem elegeu. Nossa sociedade está ruim porque nós não fazemos a nossa parte como cidadão e como pessoas que buscam o bem. É aquilo que eu falo, a gente se esconde e enumera culpados, criminosos. Como eu contei da história. É fácil. A culpa é de Judas. Mas eu fui lá e defendi, mesmo sabendo que Jesus era uma pessoa adequada e que sabia o que estava fazendo. Eu fui lá e dei minha cara para bater, ou fui lá e me coloquei para ser crucificado junto com ele porque eu acreditava no propósito dele? Não. É mais fácil dizer que foi por culpa do cara que por um saquinho de moedas foi lá e vendeu ele e beijou e foi entregue. O resto não tem nenhuma consequência diante do que ocorreu. Então, amigos e amigas, é importante a gente entender esse contexto para a gente se libertar, porque isso é um contexto histórico. E isso está no inconsciente coletivo. E no nosso inconsciente individual tem toda essa questão de criar os Judas. A gente criar vilões que são responsáveis pelo todo mal, para que a gente, diante da nossa culpa, se sinta menos culpado diante da nossa falta de atitude, de ação, de buscar o que é certo. Então entendam que, diante dessa parte, Judas está presente em nosso dia a dia. Nós elencamos Judas à revelia. Como eu referi, é a política, é o vizinho, é o criminoso, porque eu sou vítima da sociedade, eu não tenho culpa disso. Eu não faço nada, mas tá tudo certo. Né? Até parece que sinônimo de fazer nada é atitude. Fazer nada é fazer nada. É ser pedra. Uma pedra também não faz nada. Então você que acha que por não fazer nada já está fazendo uma grande coisa, não está fazendo nada, porque pedra também não faz nada. Então não vem com essa desculpa, dizendo nessa vida, eu não fiz nada para ninguém, eu sou bom, eu não prejudiquei ninguém. Você, cara, nada é nada. Você é uma pedra. Foi o que aconteceu lá. Eu, no momento de Jesus, eu era pedra. Não tem culpa. É necessária atitude.
É necessário postura vigorosa diante daquilo. E aquilo que eu falo, é difícil que eu falo, é pesado, mas é importante tratar. Bem referido, são quase 4 meses, ou praticamente 4 meses, de uma pandemia que traz um significado de reflexão, mas eu não estou vendo, de fato, o processo ocorrendo. E aquilo que eu vou referir, as pessoas me questionam, Fabiano, o que tem a ver Jesus com essas coisas? O período de Jesus e toda a história que envolve é o melhor meio de tu entender teu mundo emocional. Tu quer falar de reforma íntima, tu quer falar de terapia, tu quer falar de psicologia, não te perde teu tempo lendo livros de autoajuda. Vai para a vida de Jesus. Pega toda a história que tem lá, dos personagens, de tudo que ele fez. Lá tem muito material para te tornar alguém melhor, bem realizado. É por isso que eu toco nesse assunto, a importância desses personagens e sair diante dessas ideias formadas, dessas ideias manipuladas. E como eu falei, é claro, Jesus foi crucificado pela coletividade. Todos que estavam lá tiveram responsabilidade. Ativa, obviamente. Judas teve uma postura ativa, mas a grande maioria agiu por forma omissiva. E omissão é realmente na atitude de não fazer. É a responsabilidade nossa. E isso a gente vem trazendo historicamente. A gente não assume a responsabilidade porque vem ocorrendo. A gente cria Judas. Como eu falei, vamos culpar a sociedade. Vamos culpar a política. Vamos culpar a sorte. Vamos culpar Deus pelas coisas que estão ocorrendo. Outro meio que fica bem claro, que eu sempre refiro, é o meio profissional. A gente culpa, diante da nossa desgraça profissional, nosso chefe, nosso colega, nossa falta de inteligência, nossa falta de sorte. São Judas que a gente está denominando diante da nossa dificuldade, mas a culpa não é nenhum deles, é a nossa responsabilidade. É a gente que está sendo omisso diante do que nos está ocorrendo. Se o emprego está ruim, sai. Se não aguenta mais a profissão que tu tá, procura uma melhor. Mas não culpa. Entende a tua responsabilidade. Entende que a tua cota parte diante de tudo que ocorre na tua vida no mundo. Tu tem responsabilidade. Tu não é vítima de nada. Tu não tá aqui a passeio. Tu aqui não é pedra. Então pare de enumerar Judas e botar toda a culpa na paleta dele sobre o inferno do mundo. Entenda que tu tem participação nisso. E eu digo, hoje nós agimos. E eu vou acabar a história hoje demonstrando e fechando tudo isso. Mas eu quero que vocês tenham clara essa primeira parte. Esse primeiro ponto sobre Judas que eu queria trazer. Tirem todo o peso que é colocado na história sobre os ombros dele. Ele não foi o único responsável por Jesus ter ido para a cruz. Ele foi um elemento importante, foi. Mas ele foi pelo contexto da obra de todos que ali estavam, como eu falei. De todos os outros apóstolos que não foram em defesa dele e fugiram, de todos aqueles que foram beneficiados por ele, que foram lá e não agiram, por todos aqueles que acreditavam nele e se esconderam por medo, por todos aqueles que por interesses materiais e egóicos deixaram que ele fosse para a cruz, e por todos aqueles poderosos que sabiam que ele era inocente e deixaram ele para a cruz. E isso ocorre hoje na nossa sociedade. Nosso país é uma porcaria. Ele é por culpa toda nossa. Porque nós não fazemos a nossa parte. Porque nós não damos nosso esforço para que faça uma sociedade melhor. Porque a gente não se mexe. Mas é mais fácil culpar o governo, é mais fácil culpar a sociedade que envolve em torno de ti, é mais fácil culpar o país por um todo, porque o brasileiro é isso, porque o brasileiro é aquilo, do que tu pegar e fazer teu movimento para ser algo melhor, para que diante do teu melhor tu ofereça em torno de ti uma melhora geral. E aí vai, se multiplica. Mas não, continuamos no mesmo processo. É aquilo. Culpamos, achamos nosso Judas. Ele é o culpado pela nossa desgraça. Ele é o culpado por o amor acabar, pelo grande mestre ter ido. É fácil, é cômodo.
Mas a gente tem que mudar isso. É uma hora de ver outro lado sobre a visão de Judas e é a hora de a gente parar de criar Judas. Ou seja, vilões. Não existe um vilão. Vilão é uma pessoa que pode ter sido um ensejador, mas ele não é o responsável por tudo isso. Porque ele só confirmou as ideias que já existiam, porque houve omissão daqueles que não lutaram contra aquilo. Então entenda, pare de criar Judas, de criar vilões e assuma a sua responsabilidade diante da porcaria que existe na sua vida e em torno de você. Você é responsável, tão responsável quanto. A sua omissão é ato, sem sombra de dúvidas, reprovável. É aquilo que eu afirmo. Não basta dizer eu sou bom e eu não faço nada de ruim, mas também não faço nada de bom. Pedra também, não faz nada de ruim, não faz nada de bom, é inerte, é pedra. Você quer ser pedra? Pedra é pedra. Passa ileso e a vida vai. Encerro assim o primeiro ponto que eu queria trazer sobre Judas, diante do nosso contexto emocional, social, filosófico. O outro ponto que eu quero trazer sobre a história de Judas é aquilo que me refere diante do conflito dele com Jesus. Eu gosto, diante da minha concepção pessoal, trazer Judas como o grande representante da sociedade. Ele, para mim, ali, ele representa muito bem o povo. Por quê? Porque Judas, diante da situação dele, ele foi escolhido como apóstolo, ele entendia que Jesus tinha algo bom, mas ele trabalhava diante do interesse pessoal. Ele era um ser que trabalhava diante do ego, da vaidade e do orgulho. E assim é a sociedade, assim é todo ser humano. Porque a gente, por mais que a gente veja coisas boas nos outros, a gente quer que aquilo bom seja da forma que nos convém, que nos interessa. E Judas tinha esse conflito. Ele tinha um grande ego e uma grande vaidade, como todo ser humano. Ele representava nós. Ele é o nosso grande representante, por isso que ele é tão recriminado. Porque é aquilo que eu refiro. A gente, em vez de trabalhar conosco as nossas dificuldades, a gente prefere recriminar no outro, eliminar no outro, achando que isso vai diminuir a nossa culpa ou a nossa responsabilidade por aquilo que a gente faz de errado. Essa é a nossa postura. E é assim porque ele é tão emblemático, ele é tão execrado. Mas vamos lá, voltando ao que eu quero. O dilema de Judas. Ele via aquele ser, ele entendia, ele sentia aquela energia, que aquilo era algo verdadeiro, que aquilo era algo diferente, que aquilo, se tu te deixasse te levar e ouvisse ele, seria algo excepcional. Mas Judas não estava tão interessado nisso naquele momento. Ele tinha, acima de tudo, o seu ego, seu orgulho e sua vaidade, e as suas ideias já bem preconcebidas. E isso era o grande conflito dele. Ele olhava aquela pessoa, via uma ideia nova, que parecia muito interessante, que parecia a verdade. Mas ele não queria ver aquela verdade. Ele não estava interessado na verdade dele, porque ele achava que a verdade dele, interior, diante da vaidade, do orgulho dele, era soberana, era a principal. Que ele acreditava que aquilo que estava no interior dele era a grande verdade. Por mais que aquilo que Jesus falasse era tão hipnótico, era tão bonito e tão atraente. Mas Judas não queria isso. Ele queria que aquilo que Jesus trazia de atraente seja conveniente àquilo que ele acreditava. E diante disso vinha o conflito dele. Me vendo e mudo as minhas ideias, meus pensamentos, minha forma de ser e me entrego àquilo que ele traz, ou tento fazer aquilo que ele tem de bom e trago para mim e manipulo para que seja do meu interesse. Esse foi o conflito de Judas. Isso que ele não sabia o que ele fazia, se ele se deixava se levar pela essência, por aquilo tudo de bom que ele tinha, ou imperava o seu Deus interior do ego, do orgulho e da vaidade. E esse foi o conflito dele diariamente diante daquele período que ele esteve com Jesus.
E ele tomou a decisão errada. Ele, em vez de se libertar da sua vaidade, da sua dita verdade, em se entregar aquilo que ele tinha para oferecer, não. Ele optou em trazer aquilo que Jesus tinha de bom, utilizando aquilo que ele tinha como verdade. E ele jogou. Ele queria que fosse da forma como ele queria, em vez de ser como Jesus ensinava. Só que no fim das contas, como sempre ocorre na sociedade, essa tentativa sempre dá errado. E sempre acaba em conflito. E foi o que ocorreu. Judas, em vez de se entregar aquilo que era muito bom, ele resolveu jogar, tentou manipular, tentou fazer com que Jesus agisse da forma que ele entendia certa, só que no fim das contas não foi o que ocorreu. Terminou como acabou, como eu referi, com o estopim dele e a responsabilidade da omissão da coletividade ou atitude de todos nós. E ainda corre isso. Nós somos assim. Eu sempre refiro, sempre que eu falo com as pessoas, não te iluda que tu muda alguém. Tu não muda ninguém. As pessoas compram a tua ideia ou elas engolem a tua ideia para não se incomodar. Então não existe essa. Todos nós trabalhamos diante da nossa conveniência. Todos nós temos certeza de tudo, por mais que a gente não acredite. A gente já tem a nossa verdade. O que é que a gente faz? A gente manipula, a gente joga. Se a gente é inseguro, a gente pede para alguém confirmar a nossa verdade para a gente fazer. E se der errado, a gente culpar ela. Ou se a gente tem a nossa verdade, acredita nela, independente da situação, a gente está andando para os outros, ouve, mas tenta modificar os outros. Então a gente trabalha como Judas trabalhou. A gente nunca está muito interessado no que o outro tem a oferecer, mas a gente tem a nossa verdade, e diante da nossa verdade a gente joga e manipula. E é o que ocorre. Isso sempre dá errado. Porque, primeiro, você não tem poder sobre ninguém, no momento que você não trabalha de forma original, no momento que você não trabalha no interesse coletivo, tem problema. E é o que ocorre. É o que é a sociedade hoje. Todo mundo tem as suas verdades, todo mundo joga as suas verdades. E hoje o mais interessante é que a gente tem os meios sociais, as redes sociais, lá todo mundo acha que pode falar o que quer, porque acha que está no anonimato e está distante. Então fala um monte de besteira. E tenta impor a sua verdade. E é o que ocorria, é o que ocorreu com Judas. É o que ele fez. Ele tinha a verdade dele. Ele entendia que, na verdade, precisava de alguém punitivo, precisava de alguém que fosse lá e fizesse um estrago. Ele, na verdade, é o nosso reflexo do que somos, porque nós não esperamos um Deus amoroso, piedoso, que perdoa todo mundo, que dá oportunidade a todo mundo, mas a gente espera aquele Deus que seja poderoso, que seja vingativo, que ferre todo mundo que vá contrário à nossa ideia. Nós somos todos Judas. Nós trabalhamos hoje assim. No momento que você não ouve o próximo e não respeita a opinião deles, você quer que a sua verdade seja a verdade absoluta. No momento que você vê alguém como seu inimigo, você quer que ele se ferre, que ele vá preso, que ele morra, que ele sofra, que ele aprenda. Isso é vingança. Você quer um Deus punitivo, você não quer um Deus de amor. Você é Judas, você espera aquele Deus. Você, na verdade, quer que a sua vaidade e seu ego seja satisfeito por uma entidade divina. Você quer que venha um ser supremo, lhe dê um cajado com poder para você escolher. E foi o que Judas fez e o que a gente faz. Porque nós não entendemos esse propósito básico de amor, caridade e perdão. Judas impera em nós e por isso que ainda ele é tão recriminado. Porque, como eu refiro, é mais fácil recriminar o outro do que assumir a sua responsabilidade. É aquilo que eu refiro. Não entendemos ainda a propósito máximo, que é perdão, amor e caridade. Não agimos nessa sequência. Na verdade, a gente trabalha na nossa verdade absoluta, daquilo que a gente acredita, e quer que aquilo seja aplicado para todo mundo, indistintamente. E aqueles que não cumprem, nos contrariam, têm que ser punidos. É o que o Judas queria. E é o que a gente quer até hoje. Porque a gente não trabalha perdão, porque a gente não trabalha amor, a gente não trabalha caridade, a gente não trabalha fraternidade, a gente não trabalha empatia, a gente não trabalha paciência. Então, nós somos ainda diante da mentalidade de Judas. Judas é aquilo que eu falo, ele é o grande
Todos nós. Ele é o grande eleito da sociedade. É o que somos. Infelizmente, estamos muito distantes de Jesus, estamos mais próximos à união com Judas. Isso é notório. E é por isso que eu quis trabalhar esse tema, tirar um pouco da carga, do peso que existe naquela pessoa e demonstrar quanto ainda estamos ligados a ele, como somos parecidos com ele. E isso, meus amigos, isso é fato, e notar em outras questões do nosso dia a dia. E eu vou demonstrar isso em alguns exemplos, como isso é fato e presente no nosso dia, ainda como temos mentalidade Judas agregado na nossa vida. Porque não precisa Jesus estar aqui para que a gente comete as mesmas atitudes de Judas. Jesus disse: cuidai das criancinhas, elas são minhas enviadas. Quem cuidar bem das criancinhas entrará no reino do céu. Então Jesus sempre disse, as crianças são símbolo dele, são enviados diretos dele. E aí o que acontece? As crianças nascem, as crianças se desenvolvem, e nós, como seres arrogantes e prepotentes, tentamos dominá-las. E Jesus diz, as crianças são a minha semelhança, cuidem bem das minhas criancinhas, porque elas herdarão o céu. O que ele quer dizer com isso é que as crianças são o símbolo mais próximo de mim. Elas são uma extensão minha. E aí o que a gente faz com as crianças? Com os pais, como os pais, a gente tolhe a naturalidade delas. A gente domina elas e molda ela diante da forma como a gente quer e bem entende. A gente aplica a nossa frustração e recrimina ela diante do que a gente entende. É Judas agindo. É Judas impondo a questão do Deus que a gente quer. Bom, a criança cresce, ela é espontânea, ela é alegre, ela é feliz, ela se diverte. Isso te incomoda. Ela brinca, ela ri, ela faz barulho, ela não é comedida, ela não é controlada, isso te incomoda. É tu sendo Judas, querendo dominar e recriminar a espontaneidade da criança. No momento que tu limita e julga e coloca uma criança a dizer não ri, não chora, não seja natural, não seja feliz, você simplesmente está sendo como Judas fez com Jesus. Não seja natural, não seja amoroso, seja criminoso, seja vingativo, seja punitivo. Você está agindo como ele. Você está tendo uma postura de Judas, porque Jesus disse, as crianças são um exemplo de mim. Aprendam com elas, cuidem bem delas. E o que você faz? Novamente, vai como Judas. Não me interessa se ela é igual a ti. O que interessa é o que eu acho, é o Deus que eu quero criar, é o que eu quero dominar. E tu vai lá e recrimina. A criança ri, tu diz para de rir. Ela chora, para de chorar, que isso é coisa de fraco. A criança grita um pouco mais alto, se diverte como nunca, ri, uma gargalhada natural, tu te incomoda com aquilo. É você dando de Judas, você se incomodando com a espontaneidade, com a naturalidade. É querendo que as pessoas não sejam felizes. Em vez de você aprender aquilo e ver como é lindo ver uma criança correndo, se divertindo, rindo, e trazer aquilo para o teu mundo, ou seja, entrar no mundo de Jesus, não. Tu quer fazer com que Jesus se cale e seja aquilo que tu acredita, aquilo que tu quer. E ainda somos assim, somos Judas. Continuamos sendo. Toda vez que você trabalha assim com uma criança, você é Judas. Você, em vez de aprender com ela, que ela veio para te ensinar muito mais do que aprender contigo, tu vai lá e implica, impõe a tua situação. Entenda, há limites, sem sombra de dúvidas. Mas há limites diante do excesso errado. Nunca impeça uma criança de sorrir, nunca impeça uma criança de ser feliz, nunca impeça uma criança de expor a sua emotividade, nunca impeça uma criança de se divertir naturalmente, de forma saudável, nunca impeça uma criança de sonhar. Porque aí, você, em vez de aprender com ela e voltar a ser uma criança e se aproximar de Deus, você está
levando Deus à cruz novamente. Você está sendo Judas, você está criando seu Deus novamente. Quantos nós não agimos assim? Quantos nós nos incomodamos com crianças rindo, se divertindo? Quantas pessoas limitam os sonhos de uma criança? Quantas pessoas criticam a infantilidade de algumas crianças? Quantas pessoas criticam a forma espontânea de uma criança? Cara, é um absurdo uma pessoa recriminar a honestidade de uma criança. É um absurdo alguém dizer para uma criança que ela não pode ser espontânea. É absurdo uma pessoa não deixar uma criança ser feliz e rir. Isso só demonstra tudo aquilo que eu digo. É Judas imperando em ti. É tu querendo que Jesus não se manifeste, mas que ele vá para a cruz. Porque ele não é o Deus punitivo e vingativo, frio e seco, sem amor e infeliz. É um absurdo. E isso é comum. Isso é real. É por isso que todas as crianças crescem felizes, é por isso que nós somos adultos frustrados, porque fomos criados assim. Amigos. É triste ouvir isso? Pode ser pesado? Mas a gente tem que acordar. É hora de ter a realidade. E eu tô aqui, como eu refiro nas minhas lives, nos meus vídeos, eu não tô aqui para infelizmente, contemporizar. Eu tô aqui para trazer um consenso, uma realidade mais realista, menos fictícia. Porque a gente precisa acordar. A gente precisa entender as coisas. A gente precisa agir. E o personagem de Judas é fenomenal. Ele é fenomenal. Ele é importante, porque ele é nós. Somos nós, como eu falei. Nós agimos assim com as crianças. E no momento que você age assim, meu amigo, lamento, você está errado. Você está sendo Judas. Porque Jesus disse, eu vou enviar as crianças como os meus mensageiros. E Jesus também disse, os mendigos, os pobres, os miseráveis me representam. E o que você faz quando vê uma pessoa na rua passando fome? Quando você vê alguém pedindo esmola? Você ignora? Você recrimina? É um vagabundo? É uma pessoa que deveria estar trabalhando, que não se esforçou, que não se estudou na vida, que tem mesmo que se ferrar? Está sendo Judas, de novo. Porque Jesus disse, vou enviar os pobres para que lá você me encontre. Em vez de auxílio ao encontro dessas pessoas para ajudar, você vai lá e sempre recrimina. Sempre tem uma desculpa. Você tá na rua porque é vagabundo. Porque não quis estudar. Porque não gosta de trabalhar. Né? Saiu essa semana um absurdo de um vídeo dizendo que é bom morar na rua. Né? Que é algo excepcional morar na rua. Né? É uma coisa assim que, sem sombra de dúvidas, é excepcional. Né? Eu tô na rua porque é cômodo. É da de Judas. Em vez de tu ir lá e tomar a tua posição, eu tenho dinheiro, sobrando pouco, vou ajudar ela de alguma forma. E aquela coisa, não precisa nem de dinheiro. É chegar lá e conversar o que tu tá precisando, o que passa na tua vida. É pelo menos olhar com aquela pessoa e não ignorar ela na rua. É entender que ele é um ser humano como todos. Que se ela tá lá é por os seus motivos, mas que a gente tem a obrigação de ajuda. Porque no momento que a gente recrimina e age dessa forma, nós estamos sendo como Judas. Porque Jesus disse, se queres me encontre nas pessoas na rua. Aquela que passa necessidade, aquela que passa fome. E aí o que a gente faz? O que eu referi. Vamos lá, ignoramos, fazemos vistas grossas, dizemos que eles estão lá porque o poder público não faz o seu papel. Eu pago impostos. Eu critico, porque eu chamo de vagabundo, eu digo não faz nada. Né? E aí? O que você está fazendo? Recriminando. Usando a postura de Judas que está dentro de você. E aí? Judas está em nós. Ele faz parte da nossa vida. Por isso que eu digo que, na verdade, ele é o grande apóstolo representante da sociedade. Eu afirmo, diante da minha concepção, do que eu estudo, do que eu leio, que, na verdade, Judas esteve lá como representante da sociedade. Ele era o nosso eleito. Ele nos representou, porque trabalhamos diante do nosso interesse. E é aquilo que eu refiro. Jesus deixa isso. Ele deixou as crianças. Então aprendam com as crianças, deem valor às crianças.
Se entreguem às crianças e sejam crianças. Você estará com Jesus. No momento que você não faz isso, você está trabalhando como Judas fez, indo atrás do seu Deus, da sua verdade, diante do ego e da vaidade, crucificando ou sendo um dos personagens emblemáticos para que ele vá na cruz. No momento que você vê as pessoas pobres e você não tem nenhuma atitude proativa em favor daquela pessoa, ou pelo menos uma atitude proativa referente aos teus pensamentos, você não está indo a favor de Jesus. Você está indo diante de uma ótica de Judas. Somos Judas. O título dessa live seria O Judas que habita em nós. Eu achei que ia ser muito pesado, eu achei que ninguém ia entrar já pelo título. Eu quis fazer uma coisa menos amena, assim, aí o pessoal entra na curiosidade e aí se assusta no meio do caminho, né? Mas Judas habita nosso mundo muito fortemente até hoje. E eu trouxe só dois exemplos. Dois exemplos para dizer que ele habita. Mas em outras questões. Não é verdade? Não é correto? Jesus diz que o mundo dele não está no mundo de César. Jesus diz que dê de César o que é César, dê o que é Deus a Deus. Judas entendia que o mundo tinha que ser material. Tanto que ele vendeu Jesus por especiarias, por dinheiro, por moeda. No momento que na sua vida a gente trabalha diante de uma ótica extremamente materialista, egóica, diante das conquistas materiais, palpáveis, estamos sendo Judas. Nós estamos vendendo o mundo de Jesus, estamos vendendo Jesus para ir atrás do mundo de César, que ele queria o que imperasse. No momento que na nossa vida prioriza as conquistas do bem, as conquistas pessoais da vaidade e do ego, estamos indo no caminho de Judas. Somos Judas. No momento que priorizamos apenas nossas aquisições materiais, nosso conforto, nossas vaidades, nossas fugas. Porque você tem que entender. E isso tem que ter bem claro, e as pessoas odeiam quando eu falo isso. Você tem muito mais do que necessita. Porque você pode ter na vida aquilo que te gera saúde. Você precisa estar envolto de bens materiais que te dê condições de saúde. O que não te dá a saúde é aquilo que eu falei. É César. Você que se preocupa muito em comer fora, em restaurante, pagar uma fortuna comendo, isso não é saúde. Isso é César. Você pode comer bem, muito bem, várias refeições de forma saudável, mas você não precisa comer em excesso. Você não precisa comer um prato de R$300. Você não precisa ir no restaurante fino para comer. Você pode ter uma casa boa, confortável, quente, com ar-condicionado. Você pode ter um carro para te levar confortável. Mas você não precisa ter uma mansão. Você não precisa ter um carro importado. Você pode pegar um final de semana e viajar para poder tirar aquele estresse, mas você não precisa viver toda a sua vida viajando, e principalmente buscando destinos exóticos ou pomposos. A mesma sensação que tu pode ter na Europa, tu pode ter no quintal do teu pátio. A mesma sensação que tu pode ter em Paris, tu pode ter em Viamão. Então não me venha com desculpismos. Não venha com a mentalidade de Judas. Porque é Judas. Jesus foi bem claro. Dê de César o que é César, dê o que é Deus. Meu mundo não é desse mundo. Meu mundo não tem relação com a matéria. Então entenda que a sua relação com a matéria é aquilo que lhe dá saúde. O que é resto, é resto. Eu acho que, amigos e amigas, eu fui bem claro sobre isso. E nesses 10 últimos minutos eu vou fazer o fechamento. Porque, bem ou mal, se a gente age como Judas, a gente acaba como Judas.
Como é que Judas acabou? Se matou. Judas, vendo seu conflito, foi lá numa árvore, numa figueira, ou uma árvore que seja, mas a história conta que a princípio ele teria se enforcado diante da sua decepção. E se matou quando ele viu que Jesus foi ser crucificado e que não tinha mais volta àquilo que ele fez. E meus amigos e minhas amigas, existe o suicídio inconsciente. Alguns realmente chegam às vias de fato como chegou Judas. Mas no momento que você tem uma vida dessa forma, voltada à postura que Judas tinha, você se mata. Mas se mata conscientemente, mas não é aquela morte instantânea. É dia a dia. Eu afirmo isso de forma bem objetiva. No momento que você mata a sua criança dentro de si, que você recrimina a postura infantil, feliz de ser de uma criança, sem sombra de dúvidas você é uma pessoa frustrada. Você é uma pessoa magoada. Você é uma pessoa ranzinza. Você é uma pessoa feliz. E a quantidade de energia negativa, questões orgânicas que tu movimenta no teu organismo são extremamente tóxicas. Tu contamina diariamente com o teu mau humor e com a tua forma seca, estúpida da vida, e isso age drasticamente no teu organismo. E isso traz uma forma tóxica para o teu corpo, que isso gera problemas de fígado, gastrites, trazem problemas cardíacos, dores de cabeça e, como eu digo, o câncer. Então a tua postura extremamente fechada da vida, no momento que tu vê uma criança sendo feliz, aquilo te incomoda, tu recrimina, no momento que tu é uma pessoa infeliz, no momento que tu trabalha de uma forma dominadora, impositiva, querendo mudar os outros e não querendo te mudar, meu amigo, diariamente tu tá te mudando, tu tá te matando. Porque tu é uma pessoa infeliz, tu é uma pessoa frustrada, porque quem quer dominar tudo e quer mudar o mundo sem se mudar, se frustra, porque isso não ocorre. Então, como eu falei, gera várias coisas no teu organismo. Quando tu não foge para o mundo da fuga, que é o alcoolismo destrói teu corpo, as drogas piores destroem mais ainda. Se tu não te mata de forma consciente, tu mata de forma inconsciente. Se tu não te mata de forma consciente, te mata de forma inconsciente. Ou aquilo, pega toda essa tua frustração e come que nem um sem vida. Excesso de comida gera colesterol, diabetes, excesso de peso. No momento que tem essa postura de querer mudar e não se mudar, tu tem uma postura, como eu disse, de pedra. Pedra não se mexe. No momento que tu não age, tu é pedra. Pedra inerte. O corpo não foi criado para ser inerte. Ele foi criado para ser dinâmico, para se movimentar. Então tu prostra teu corpo, tu torna um corpo inútil. E se o corpo é inútil, é pedra. Pedra morre. Então, se tu trabalha diante dessa questão de negação, você também se mata diariamente. Se no momento que você não ajuda os outros, se você não se importa com os outros, sem sombra de dúvidas, não importa contigo. Então tu é desleixado contigo mesmo. No momento que tu não cuida de ti da forma mais correta, que é essencial, você se mata diariamente. No momento que você prioriza o mundo material, você sempre está ansioso, estressado e depressivo, porque a matéria não satisfaz. E você sempre quer mais, mais, mais. Porque uma viagem não basta, 2 viagens não bastam, 3 viagens não bastam. O carro novo não basta, o outro carro também não basta, uma casa só também não basta. Um restaurante só não basta. Tu sempre precisa de mais. Aí tu trabalha, 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 te estressa, porque não te satisfaz. Isso mata. Isso te consome e te destrói. É isso, amigos. Acabamos como ele. Às vezes, da mesma forma que com ele, porque chega uma hora e cansa de tanto fazer coisa errada e a gente resolve tirar a vida, ou a gente se mata dia a dia, uma postura equivocada. E aquilo que eu disse, Jesus está aí, pelas crianças, pelos pobres, pelas coisas imateriais. E eu só refiro aquilo que eu sempre digo em todos os momentos que eu trato sobre Jesus, que é o que me preocupa. Se todos ainda somos Judas, eu refiro, Jesus, sem sombra de dúvidas, vai para a cruz de novo. Eu afirmo categoricamente, ele vai para a cruz. Por isso que ele não volta.
para ir para a cruz de novo, para não ter resultado. A grande questão que eu quero deixar como reflexão para todos que estão insistindo é saber quem você será na crucificação de Jesus. O próprio Judas ou aquele que vai culpar Judas como o grande culpado? Ou seja, onde você se enquadra hoje? Como grande defensor da política que Judas quis implantar, pelo fato de não se abrir e aceitar mudar, e aceitar principalmente aquilo de bom que há no mundo? Ou simplesmente você vai ser aquele que vai fechar os olhos, vai ignorar a minha live e vai dizer, bom, Fabiano viajou, não importa, que se rale. Somos todos judeus, somos todos Judas, somos todos responsáveis por isso. A grande questão é saber quem você é, quem você está buscando ser. Quem sabe você já não é mais Judas. Acho difícil hoje, diante do nosso processo. E aí, reflitam. Entendam. É hora de deixar de ser Judas e se entregar àquilo que é bom. É hora de ser mais amoroso. É ir atrás daquelas pessoas que amam e não recriminá-las, não chamá-las de bobas, de fracas. Ver as crianças e ter aquela espontaneidade que elas têm, aquela alegria de viver, como exemplo, não como recriminação. É olhar aquele que precisa no teu lado e pelo menos começar a te preocupar. Mas reflitam. Jesus está aí. Você é Judas ou você é aquele que não faz nada e vai culpar alguém por Jesus ter ido para a cruz? Reflitam. É assim que eu encerro. Bom, vou mandar um beijo pro seu Bender, já que ele pediu, já que ele disse que está me assistindo ao vivo, né? Quem quiser, eu mando beijo. Pode me manifestar aí, eu tô assistindo, tô vendo o que tá pulando na tela. Bender, um beijo, obrigado por estar assistindo, já que tu pediu aí, tá o teu pedido, ouvido. Beijos pro senhor, para todos aí. E para todos os outros também, um grande beijo, um abraço, muito amor. Vamos refletir. E não se preocupe, não há problema em ser Judas. Judas se ferrou pela sua culpa, mas não porque ele era ruim. Ele fez o que podia fazer, ele deu o seu melhor. Ele foi para o inferno, como diz a história, por culpa. Não porque ele foi um grande criminoso ou grande culpado, mas foi a culpa dele que ele levou. Entenda isso. Beijo a todos. Até sexta que vem. Tchau, tchau.